Olá, nós estamos estreando o nosso programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo debater assuntos da atualidade, da sociedade, a partir da perspectiva cristã. O tema de hoje é o que é cosmovisão cristã. A bancada é composta por mim, Eduardo Costa, o nosso convidado aqui, pastor Rodrigo Gonçalves, que é pastor da Igreja Batista Missionária da Amazônia, nosso querido pastor da Primeira Igreja Batista de Los Angeles, César Vasconcelos, jornalista, publicitário, e o nosso querido amigo pastor Daniel Berg, pastor da Igreja Primeiro Amor, estatístico também, consultor de negócios. Antes de iniciar, eu gostaria de compartilhar um versículo bíblico com vocês, Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Cristianismo é isso, cristianismo é mudança de mentalidade. E eu queria começar perguntando para o nosso convidado, pastor Rodrigo, um especialista no tema. Pastor, primeiro agradecer pela sua presença e generosidade de participar, de estrear o programa conosco. Afinal de contas, o que é cosmovisão cristã? Olá a todos. Bom, falar de cosmovisão é um tema muito interessante, é um tema que está em alta, né? Mas também que tem muita gente que não conhece. O que é cosmovisão? Basicamente, de maneira bem resumida, é visão de mundo. Mas visão no sentido de pressupostos, no sentido de intenção, no sentido de ponto de vista. A forma como nós enxergamos o mundo de maneira complexa, a partir de cada ponto, de cada detalhe. Isso seria cosmovisão. Aí nós vamos ver que existe diferentes tipos de cosmovisão. Claro que se a gente for olhar numa perspectiva mais ampliada, cada pessoa tem uma cosmovisão que veio a partir da sua criação, que veio a partir das suas vivências, que veio a partir dos lugares por onde ele andou, pelos amigos e influências que ele teve. Mas, para a gente ser mais resumido, nós podemos dividir em 3 grandes grupos de cosmovisões. Primeiro grupo, que a gente vai chamar de grupo dos secularistas, que vão ver o material como o mais importante. Aquelas pessoas que querem ver o concreto, são aquelas pessoas que são mais racionais. Muitos desses não acreditam em nada da espiritualidade. Vamos para um outro grupo, que seria os que têm a ideia mais espiritual, que acreditam no espiritual acima de tudo, que são os gnósticos ou animistas. Esses aí colocam a espiritualidade acima do material. E a gente tem o que eu posso considerar o meio termo desses dois, que seria o teísmo bíblico. E esse teísmo bíblico seria justamente a nossa proposta cristã baseada na Bíblia, a partir de criação, queda, redenção e consumação de tudo que a Bíblia fala. E a partir daí nós vamos entender conflitos de cosmovisões na nossa sociedade. Agora, Rodrigo, tu falaste várias coisas aí, colocou uns nomes bonitos, uns termos bem meio complicado às vezes, né? Aí imagina a pessoa, o cidadão que mora num local pobre, ele se percebe que ele tem essa cosmovisão? Porque eu acho que muita gente está hoje ouvindo pela primeira vez. Certo. Como é que a pessoa, eu nem sabia que eu tinha uma cosmovisão? O que compõe essa cosmovisão na vida de uma pessoa normal? Aliás, esse termo cosmovisão é muito recente, na verdade, Muito no debate, recente. aliás, até 3, 4 anos atrás, Ele é pouco se debatia sobre cosmovisão. Ele é recente no nosso debate do dia a dia, mas dia a ele dia. foi cunhado por Kant há mais de 100 anos atrás. Sim. Então, já é um tema que na linha acadêmica já tem um certo tema, mas eu acho que para a linguagem popular chegou agora. Agora, indo aqui para a pergunta dele, né? Todos nós temos uma cosmovisão, mesmo que a gente não perceba, mas existem respostas previamente pensadas, que a gente talvez nunca tenha pensado em si, mas que estão no nosso subconsciente, que nós temos ideias sobre a vida, sobre coisas básicas, de quem sou eu, para onde eu vou quando morrer. A gente tem esses pensamentos, essas perguntas básicas. Todo mundo tem, por mais que não tenha ainda pensado previamente nelas. E Rodrigo, então, a questão que a gente se faz é assim: por que eu pensei assim? Ou por que eu respondo aos estímulos dessa forma? Isso é que, essa é a influência da cosmovisão na minha vida? Essas decisões que eu tomo,
quando elas surgem no dia a dia, eu tomo essas decisões por conta dessa cosmovisão que está construída em mim? Isso. Na verdade, não é influência da cosmovisão, é que você tem uma cosmovisão influenciada pela cosmovisão de outros que estão ao meu redor. E se tu estás falando disso daí, então, qual é a cosmovisão dominante hoje? Isso aí é uma discussão complexa. Qual a cosmovisão dominante? Aí alguns vão achar que é uma, outros vão dizer que é outra. De fato, existe um discurso no Brasil de que a cosmovisão dominante seria a cristã. Mas se a gente olhar de uma maneira prática, eu acredito que não é, na prática diária, que não é a cosmovisão cristã. E como isso se materializa, volto a dizer, a pessoa que mora no lugar, quais são as áreas onde isso se materializa no dia a dia dela? Como é que eu posso dizer, eu penso assim, dessa maneira? Em que área isso acontece? Porque é uma pessoa que come, é uma pessoa que assiste uma TV. Na prática, como é que eu esmiuço isso para o dia a dia? Eu acho que... É uma coisa só de religião ou vai mais além disso? Não, é uma coisa de ideologia como um todo. Por exemplo, qual viés político eu acredito? Está muito ligado à cosmovisão que eu tenho. A religião, inclusive, qualquer ponto da sociedade, quando uma pessoa vem e me pergunta o que de fato eu acredito, por exemplo, a minha cosmovisão vai influenciar se eu vou colar na prova ou não. Porque se eu acredito num Deus que vai dizer que é errado, que é pecado, eu não vou colar. Eu gosto de uma definição de cosmovisão, inclusive eu estou de óculos aqui, o Daniel Berg está de óculos, talvez alguém que esteja nos assistindo por esse canal de televisão, por esse YouTube, esteja de óculos. A definição de que a cosmovisão é a lente com que nós enxergamos o mundo. É a forma como nós enxergamos o mundo. Todos nós somos produtos de uma história, de uma formação. Você, desde o ensino fundamental, ensino médio, você entra numa universidade, você vai da igreja que você frequenta, o grupo social que você frequenta, você vai recebendo cargas de informações que vão te ajudando a ler, interpretar, enxergar o mundo. Aliás, quando a gente trabalha com a questão da cosmovisão, você falou que quem cunhou foi o Kant que trouxe isso para o mundo filosófico, mas para o mundo teológico, e certamente tem pessoas que estão nos acompanhando aqui, que tem um pouco desse domínio. Você tem autores que já trouxeram esse debate para o campo da apologética cristã. Hermann Doiver, Francis Schaeffer, Abraham Kuyper. Como é que você vê hoje a questão da cosmovisão cristã, ou também chamada de cosmovisão bíblica, que esse é outro debate que a gente pode ter aqui, como um elemento de defesa da fé? Defesa da fé cristã, dentro de uma arena hoje, que é um espaço de disputa entre múltiplas cosmovisões. Eu vejo que esse conflito de cosmovisões acontece todo o tempo. A gente percebe na parte política, a gente percebe na universidade, a gente percebe que todo o tempo há uma discussão. Há um conflito, e nesse conflito o cristão tende a colocar de maneira coerente a sua fé. Porque se a gente for falar da Bíblia para alguém que não acredita na Bíblia, será que a gente vai falar de maneira coerente? Não. A gente vai precisar, a partir de outros elementos, que seria a ideia da apologética, a partir de outros elementos, defender que realmente a visão bíblica de mundo é a visão que vai trazer mais coerência, que vai responder as perguntas de forma melhor e trazer qualidade de vida. Muito bem, quer dizer, hoje quando você está numa universidade, por exemplo, que você vê visões de mundo diferentes, é um conflito de cosmovisões. Sim. Quando você vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal debatendo temas como aborto, isso é um conflito de cosmovisões? 100%, com certeza. Porque antes de não se debatia esse tema? Justamente pela influência cristã. Uma influência cristã lá de trás, que a gente percebe nos históricos o quanto já se oferecia crianças para deuses. Isso é dados históricos, a Bíblia também coloca fatos assim. Então, Rodrigo, peraí, se tu estás dizendo que antes não havia essa discussão, porque a influência cristã, ela predominava, quer dizer que agora ela está perdendo esse predomínio, ela não tem mais essa força de influência que tinha antes? Justamente nisso que eu ia chegar. A ideia é que antes era normal matar criança para oferecer a deuses. A influência cristã chegou e conseguiu acabar com isso, de tal forma que o aborto não era nem citado como uma hipótese. E agora que a influência cristã tem diminuído,
Pode até aumentar nas estatísticas do número de cristãos, mas a mentalidade cristã está diminuindo. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se a influência cristã tem diminuído, não é um paradoxo? Por que nós estamos observando, por exemplo, dados do IBGE? Você tem um crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Inclusive, os dados do IBGE mostram que em 2040 as igrejas evangélicas, os evangélicos serão maioria na população brasileira. Significa que nós estamos crescendo em número, mas diminuindo a influência? Infelizmente, sim. É justamente isso. É como se a gente aumenta o número de templos, o número de pessoas que se denominam cristã evangélica, mas quando se fala numa transformação verdadeira, numa mudança de mente, num novo nascimento de fato, a realidade é que o secularismo é quem tem ganho. Esse é um ponto interessante, particularmente quando eu fui morar fora, eu fui perceber como fora do Brasil o peso que o iluminismo teve em algumas nações. Porque aqui eu brinco, você está andando na rua, você tropeça, uma pessoa aceita Jesus, a fé é muito presente, esse elemento espiritual. E países do hemisfério norte, no mundo ocidental, não é essa a realidade. As pessoas são extremamente racionais, e eu até comento às vezes, a humanidade foi avançando etapas, saiu daquele conceito de uma religião animista lá atrás. O cristianismo elevou muito a questão moral ao longo desse tempo. E hoje a gente vê, na sociedade que a gente vive, um retorno para isso. Você vê que até do ponto de vista religioso, o animismo está voltando a ser uma corrente, né, valorizada, enquanto que o cristianismo, que tem uma base sólida, teológica, filosófica muito consistente, acaba na prática sendo... E aí uma pergunta, por que está acontecendo particularmente com o cristianismo? Porque você vê outras religiões que são muito valorizadas por mídia, por pensadores, por formadores de opinião. Inclusive paganismo, inclusive Exato. o Ica e essas outras tendências que a gente vê. Né? Exatamente. E antes do pastor Rodrigo responder, um comentário, né? Porque hoje há um conjunto de literaturas, inclusive para quem está nos assistindo, a gente vai sempre estar indicando literaturas para vocês. Se você digitar, por exemplo, no YouTube, Cosmovisão Bíblica, Cosmovisão Cristã, você vai encontrar, inclusive no próprio... nas mídias sociais do Instituto Aviva, nós temos vários materiais sobre isso, mas dentro desses livros, por exemplo, Landa Cooper, Dairon Miller, eles têm uma frase que para mim é muito marcante. Uma igreja que não discipula a sociedade acaba sendo discipulada pela sociedade. Será que essa visão secularista, animista, ela está invadindo as igrejas, invadindo o púlpito das igrejas? Totalmente. Para tentar exemplificar, né? A gente convive, a gente tem um discurso cristão, mas a nossa prática ela está para secularista ou animista, ou às vezes até as duas. Você pode perceber que a gente tem algumas práticas animistas no sentido de que vamos entrar não sei se eu posso citar, numa fogueira santa, uma campanha, mas qual é a finalidade da campanha? É só a espiritualidade? Não, é para conseguir o carro, a casa. Então perceba que é um meio animista para uma finalidade secularista com discurso teísta bíblico. Eu, particularmente, tive um conflito durante muito tempo na minha vida. Primeiro que quando eu cursei o seminário teológico na Assembleia de Deus, seminário teológico da Assembleia de Deus, durante 3 anos eu estudei muita coisa, mas eu não tive contato com nenhuma literatura. Eu não me lembro de nenhum professor falar de cosmovisão bíblica. Eu acho que a igreja precisa trazer esse debate à tona. Segundo, que durante muito tempo eu fui constrangido por uma dualidade. Aquela crença de que para servir a Deus, você tem que estar numa função dentro da igreja. É isso mesmo? Nem pensar. É importante, não queremos descaracterizar as funções, a pessoa que contribui na congregação, mas nós não podemos colocar tudo numa caixinha. Nós não dizemos que existe uma infinita graça de Deus, que Ele é multiforme, é uma multiforme graça. Então, por que nós queremos colocar todo mundo numa caixinha? Se Deus abriu esse leque nos mostrando o quanto a gente pode ser influente em diferentes locais, podemos servi-lo de diferentes formas, influenciando a sociedade em todas as esferas possíveis. Então, essa dicotomia seria o nome mais apropriado, esse dualismo, né? Colocando como se fosse uma coisa, lá a linguagem do Schaeffer, né? Do natural e o espiritual,
como se fosse conflitante. Não pode ser conflitante. Na visão cristã, que eu digo que seria justamente o meio termo, nós devemos unir as duas em uma só. E Rodrigo, mas então, deixa eu ver se eu estou entendendo direito, né? Esse dualismo, então, não seria um dos motivos pelo qual a influência do cristianismo está diminuindo? As pessoas passaram a entender, que nem o Eduardo entendeu um dia, de que ele só iria servir a Deus, ou seria um verdadeiro cristão se ele estivesse servindo na igreja? Acredito que esse é o principal motivo. É o principal motivo. Eu queria, antes de chamar o intervalo, nosso primeiro intervalo, primeiro fazer uma pergunta que eu vou deixar no ar. Não desligue, nós voltamos rapidamente. A pergunta pastor Rodrigo, a questão do reino de Deus, eu acho que sim, esse debate do reino de Deus se encaixa perfeitamente no que nós estamos falando aqui. E muitos acreditam que o reino de Deus é algo para se viver no futuro, na eternidade. É possível viver o reino de Deus no presente, na atualidade? Não responda agora. Nós voltamos em alguns instantes, não desligue. E já o pastor Rodrigo vai nos responder essa pergunta. Muito bem, nós estamos voltando ao nosso segundo bloco do nosso programa que está estreando. Versão Cristã, um programa, como nós dissemos, que tem por objetivo trazer para você que está nos assistindo temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã. E hoje nós estamos trabalhando com um tema que é Cosmovisão Cristã, porque nós vamos em todos os programas trabalhar com uma ótica cristã, uma lente cristã, uma lente, portanto, bíblica dos assuntos mais gerais da sociedade. Uma versão cristã. Bom, antes de passar novamente a palavra para o nosso querido convidado, pastor Rodrigo Gonçalves, que vai nos responder a questão do reino, a pergunta do reino, é possível viver o reino de Deus hoje? Eu queria fazer uma recomendação de leitura e contar uma história. Queria recomendar para você que de repente está aí se perguntando onde é que eu posso me aprofundar nesse tema, recomendar esse livro da Landa Cooper, Template Social do Antigo Testamento. Esse livro aqui é uma ótima introdução, que inclusive fala dos diversos eixos de influência, algo que nós vamos também explorar nesse bloco. É um livro que vai certamente mexer muito com a sua forma de enxergar o cristianismo e o seu papel de cristão na sociedade. Aliás, eu ganhei esse livro, eu era presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, César, e ia para uma reunião, Berg, em Brasília, e eu tinha um procurador jurídico, cristão, membro da Igreja Batista Missionária da Amazônia, ovelha do pastor Rodrigo Freitas, hoje missionário na Eslovênia. Ele me presenteou com esse livro. Ele me disse: leia esse livro. E eu fui para Brasília e em 2h30 de voo eu li esse livro de cabo a rabo, e esse livro gerou um impacto muito grande na minha vida. Gerou um impacto no sentido de eu perceber que eu vivi uma dualidade, uma dicotomia, que eu não vivia o cristianismo na sua integralidade, que eu tinha uma visão apenas parcial do reino de Deus. Vou deixar você curioso que está nos assistindo, para você comprar e ler o livro. Talvez nós possamos, em um programa futuro, debater um pouco sobre isso, mas talvez o pastor Rodrigo possa falar um pouco da questão do reino e fazer também um comentário em cima do livro. Então vamos lá na pergunta, né? Se a gente pode viver agora o reino. Com certeza. O reino de Deus é futuro, sim. Ele não deixou de ser futuro, mas ele também é presente. A gente pode até fazer a brincadeira do reino do já e ainda não. Por quê? Porque o reino de Deus já está presente através de pessoas, mas ele ainda não se manifestou de maneira palpável, na sua plenitude. Mas ele já está presente de que forma? Através de mim e de você, as pessoas que nasceram de novo. E o que seria o nascer de novo? Nascer de novo seria uma mudança completa de mente e de atitude, através de uma proposta de arrependimento. E o arrependimento não é só o chorar: eu fiz alguma coisa errada, vou chorar, meu Deus. Não, isso aí é remorso. Arrependimento é você realmente analisar aquilo que você fez e passar a fazer completamente diferente. Nas palavras no Evangelho de João, falado por João Batista, ele pega e diz: deem frutos
dignos de arrependimento. Ou seja, o que ele quer dizer? Mostre com a atitude de vocês que a mentalidade verdadeiramente mudou, foi transformada, que você nasceu de novo. Conversão é isso, né? É metanoia, mudança de mentalidade. Quer dizer, Converte, né? converte. Você vem para Cristo de uma forma, quando você aceita Cristo, você passa a ter uma mudança de paradigma existencial. E a base do cristão deveria ser qual? A Bíblia, né? Por isso Ou que nós seja, chamamos de cosmovisão bíblica também. É uma mudança de cosmovisão. Eu vim para o evangelho com uma mentalidade secularista ou com uma mentalidade animista, e nessa transformação que não é de uma hora para outra, não é apenas uma oração, num ato, é numa caminhada que pode até durar anos, eu vou tirando as outras cosmovisões que eu trouxe, transformando uma cosmovisão a partir da Bíblia. E pastor Rodrigo, então, isso daí, segundo essa trilha que tu apresentaste para a gente, não seria o caminho da santificação, então? Está tudo diretamente ligado. Porque o que seria a ideia da santificação? Santificação está ligada à atitude. Mas para mim mudar minha atitude, primeiro eu preciso mudar minha mente. Porque as ideias têm consequências. Eu primeiro tenho que mudar a minha ideia, minha ideologia, para a mudança de atitude ser uma consequência. A mudança é de dentro para fora. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Esse processo de mudança, particularmente, a gente está falando sobre isso, eu me lembrei da minha experiência de conversão, inclusive. Filho de crente, neto de crente. E quando eu tive Deus falou comigo, realmente eu soube que eu fui transformado, eu fui levado para a Bíblia, mesmo já frequentando, eu era adolescente. E quando eu fui ver na Bíblia, quando eu fui ler, você lê os evangelhos, Jesus fala sobre o reino de Deus o tempo todo. Ele não está preocupado exatamente com liturgia, na verdade ele vai contra as estruturas religiosas que estavam vigentes ali na realidade judaica daquele tempo, e ele fala do reino de Deus, está próximo, está presente, está entre vós. E eu vejo assim que muitas vezes quando se vem para a igreja, muitas vezes as pessoas simplesmente elas passam a cumprir alguma coisa dentro de um templo, dentro daquele espaço, e não percebem que o reino de Deus é tudo aquilo que Deus, que é rei, quer que aconteça na realidade do mundo como um todo. Exatamente. Esse é um gap que é muito sério, eu acho. Agora, olha nesse só, processo. Berg, que coisa interessante. A tua fala, César, é muito bacana, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida com 12 anos de idade. E eu fui tomar contato com essa literatura da cosmovisão bíblica muito recente, por volta de 37, 38 anos de idade. E eu percebi que apesar de ter mais de 30 anos de cristão, inclusive praticante, tendo feito seminário, eu ainda enxergava o cristianismo, Berg, de uma forma muito parcial. Porque nós temos o hábito de, como cristão, enxergar a Bíblia, por exemplo, como um manual de fé e conduta individual. Mas quando nós vamos ler a Bíblia na sua plenitude, aí por isso que eu digo que esse debate da cosmovisão, ele também enseja uma nova reforma, uma volta à leitura da Bíblia, daquilo que a Bíblia tem como elemento fundante. A Bíblia, ela é muito mais do que um manual, César, de fé e conduta individual. A Bíblia é um manual, para você que está nos assistindo, para a construção de nações felizes, justas, pacíficas, prósperas. O que nos leva, portanto, que nos constrange, Berg, a, como igreja, nós revermos, inclusive, a forma como nós estamos atuando, impactando na sociedade. A forma como nós estamos atuando na esfera social. Por isso que dentro desse debate, eu queria ouvir um pouco o Daniel Berg, queria ouvir o César sobre isso também. Existem as áreas de influência, diversas áreas de influência. E isso, não dá ainda para desligar desse assunto, isso é reino. Isso é reino, porque se o reino de Deus, ele inicia com a chegada do rei e a sua graça, e se tem um reino e existe um rei, existem as leis, as normas do reino. Se cada um de nós adotar e seguir intencionalmente essas normas de conduta, que a gente aqui está descobrindo até um novo nome para ela, que é cosmovisão, e a gente exercer essa cosmovisão, essa conduta, essa forma de ser, ter essas atitudes,
Em qualquer lugar que a gente atue, seja como pastor, seja como professor, seja como empresário, seja como estudante, de qualquer forma, você faz parte do reino. Ter cosmovisão e agir de acordo com as premissas bíblicas é fazer parte do reino de Deus. Então, e isso é fantástico. Então, cristianismo não se vive só na esfera privada. Se vive, sobretudo, na esfera pública. Principalmente na esfera pública. E é preciso, César, ter posicionamento, né, na esfera pública, né? Sim, eu tive essa experiência de morar fora do Brasil por um tempo e conviver num país que tem uma origem que é muito lastreada por princípios cristãos, princípios bíblicos, e justamente na linha que tu falaste, a questão até da própria prosperidade do país, a estrutura que existe para você desenvolver a tua atividade, o sistema como ele é montado, e apesar da questão, né, de hoje, muito essa realidade de se tentar ir contra isso, mas a gente vê os resultados disso. E particularmente hoje, eu não tenho como deixar de pensar como essa conexão, nós estamos falando de reino. O reino é uma maneira de governar. Se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, que a gente não tem um rei físico, um sistema presidencialista, eu fico pensando como os princípios espirituais do reino de Deus fazem diferença quando você vem para o reino dos homens. E, lamentavelmente, o nosso desafio aqui no Brasil, eu digo, Deus tem me dado a oportunidade de ir em diferentes lugares, quando esses princípios do reino não são considerados, de forma consciente ou não, a realidade muda muito e muda para pior. É impressionante. O resultado é negativo, né, César? Aí eu queria fazer uma pergunta para o nosso convidado de hoje. Sobre isso, o cristão deve se posicionar? Sem dúvida. A gente não falou de uma mudança que começa de dentro. Essa mudança de dentro não pode ficar dentro a vida toda, na sua individualidade. Ele precisa vir para o externo. E quando ele vem para o externo, ele vai não apenas ficar em palavras numa pregação. Ele vai chegar na minha escola, ele vai chegar no meu trabalho, ele vai estar numa aula que eu dou, ele vai estar em tudo que eu faço. Literalmente, em tudo que eu faço. Ele vai se posicionar na política, ele vai se posicionar em qualquer outra esfera. Dessa forma, o reino de Deus chega, porque nós somos os representantes do reino de Deus, os embaixadores. Se nós, cristãos, não trouxermos os princípios para essa vida em sociedade, quem vai trazer? Quem vai trazer? Somos nós os responsáveis por isso. E é muito interessante, Rodrigo, tu falares isso, porque eu trabalho no meio empresarial, sou consultor empresarial, e a gente observa muito isso, inclusive dentro do meio de empresários cristãos, né? Essa luta de você conhecer os preceitos bíblicos, você saber o que é ser cristão, conhecer a Bíblia, entender todos os mandamentos, saber o que é que você deve fazer, mas dentro da sua prática empresarial, você sonega, você não faz o desconto devido que deveria fazer para pagar os encargos trabalhistas, você fica buscando formas de burlar a lei para ter um lucro maior. E quando a gente começa a trabalhar... Falando de maneira bem bíblica, rouba, né? Isso. Desobedece o 8º mandamento. Exatamente. E quando a gente começa a tratar com essas pessoas na forma de uma consultoria, e quando a gente se revela cristão e conhecedor da palavra, aí a pessoa fica um pouco constrangida. Mas isso não é o suficiente. Na realidade, o empresário cristão, ele tem que entender que a conduta dele enquanto cristão e enquanto empresário tem que ser diferente daquele empresário que milita no mundo. Eu diria que aí entra numa guerra de reinos, né? Num conflito de reinos, porque você tem numa sociedade todo mundo pensando de uma maneira, agindo de uma maneira, e às vezes a pessoa, não sei que etapa da vida cristã dela, ela já está acostumada a fazer aquilo. E aí entra naquilo que já foi falado de metanoia.
seja nas diferentes áreas, a pessoa precisa passar por essa... Se você está num conflito de reinos, você está num conflito de reis. A quem você serve? A que rei você serve? Quais são as constituições desses reis? Exatamente. Aí a gente lembra de não servir a dois senhores. Não tem como. A gente vai ter que, em algum momento, se definir e seguir as regras de algum dos reinos. Não tem como. Esse é um debate muito interessante, porque a gente percebe que tem muitos cristãos ainda que não têm atuado de uma forma correta na sociedade. Vivendo em dupla personalidade, né? É um crente domingo na igreja, mas na segunda-feira na universidade, no trabalho, na escola, se comporta, pratica coisas equivocadas e defende coisas que muitas vezes vão de encontro com aquilo que a sua fé defende, aquilo que a Bíblia fala. Eu queria perguntar para o César, sei que trabalha muito nessa área de cultura, de artes, de mídia, como é que é essa questão de cosmovisão bíblica nessa área de mídia, de música, de artes, etc.? Eu acho que é um desafio muito grande, primeiro por entender que a arte tem um papel impressionante sobre a vida da sociedade. Eu conto uma história, eu conheci umas pessoas que eram da atividade missionária, inclusive, e um dia eu cheguei lá para conversar com elas, elas estavam tendo o seguinte diálogo, sobre a novela mexicana do dia anterior. E ela falou assim, vem cá, o fulano já deixou a bruxa da esposa dele? Aí ele falou, não, ainda está com aquela mulher horrorosa. Ai, tomara que ele deixe logo ela para ficar com a outra. Aí eu olhei para elas e digo, gente, vocês estão prestando atenção no que está acontecendo? Vocês estão torcendo para uma família ser destruída para algo acontecer. Por quê? Porque a arte, de certa forma, ela consegue passar por algumas barreiras nossas e nos envolver no enredo, no lance, na questão da música, e através disso colocar ideias, pensamentos, a ideologia toda, que te faz abraçar certas coisas que de outra forma você não abraçaria. Então, até a gente pode no próximo bloco de repente desenvolver mais, mas essa área de arte é fundamental porque ela mobiliza a mentalidade de toda uma sociedade e, lamentavelmente, no nosso caso, a arte, pensem historicamente, nas últimas décadas, principalmente, tem sido utilizado para discipular a nação brasileira num rumo totalmente distante dos princípios do reino de Deus. E talvez a sociedade brasileira hoje esteja pagando um preço muito alto por isso. Nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco. Eu sei que você está nos assistindo aí, você certamente deve estar gostando desse debate, é um debate muito interessante, é um debate que certamente iria longe, mas eu quero, no próximo bloco, trazer para o debate um tema extremamente polêmico. Não desligue o canal, não mude de canal, porque dentro desse debate da cosmovisão bíblica, da atuação do cristão, eu quero conversar com os nossos convidados sobre a política. De que forma o cristão deve se envolver na política? Deve se envolver na política? Já lanço a pergunta aqui, nós vamos para mais um break e daqui a pouco nós voltamos aqui com o nosso programa Versão Cristã, um programa que tem vindo para preencher uma lacuna, trazendo informação para sua casa, para sua família, para sua igreja, a partir de um debate firmado em cosmovisão cristã. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo instrumentalizar você para uma atuação mais efetiva na sociedade a partir da cosmovisão bíblica, da cosmovisão cristã. Nós começamos, aliás, o programa falando sobre isso, mudança de mentalidade. Falamos do versículo Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, metanoia, mudança de paradigma, mudança de forma de atuação na sociedade. Para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita, plena e agradável vontade de Deus em nossas vidas, mas também em nossa sociedade. Aí a pergunta: a igreja tem a função de interferir na sociedade? A igreja deve se envolver com política? Deve o cristão se envolver com política, pastor Rodrigo? É importante, nesse momento, fazer uma distinção entre igreja, corpo de Cristo, eu e você, e a igreja, a instituição, a eclésia de Cristo, né? E nessa distinção,
a gente começa a entender que há papéis diferentes quando a gente fala de política. A instituição igreja é dedicado o envolvimento, mas a pessoa igreja, eu e você, primeiro, a gente já é envolvido porque a gente vota. Ou alguém daqui não vota? Eu deveria votar, né? Deveria. Tem muita gente que está deixando de votar até e está deixando obrigatório. com que outros escolham os representantes por si. Sim, mas por mais que ele diga que não quer votar, mas ele vai ter que justificar, ele vai ter que ir lá anular, ele vai ter que ir lá votar em branco, ele vai ter Pagar que fazer multa outra coisa. também, né? Então, nós já estamos envolvidos na política. E nós precisamos, para que, como a gente está falando, a gente quer propagar, a gente quer que as leis de Deus, os princípios de Deus de ser nossa nação, então, para que isso aconteça, nós precisamos de pessoas que promovam isso no lugar certo. Ou seja, nós precisamos de cristão no judiciário, nós precisamos de cristão no legislativo e também no executivo. Senão, como que os princípios, os valores do reino de Deus vão estar lá? Como? Não há outra forma. Então, o cristão precisa estar lá. Pastor Rodrigo, é até bom ter falado isso, porque eu penso que nós, cristãos, devemos ocupar lugar na sociedade. E digo mais, lugares altos. E eu acho que isso tem que ser intencional. Durante muito tempo, eu acho que eu peguei muito isso na minha criação cristã, a nossa formação, e até de escola bíblica, daquilo que falam para a gente, era assim, não, é o céu, você tem que focar no céu, bom é estar no céu. E esse negócio de ir para o céu é tão interessante que você esqueceu e entregou a terra, entregou o governo, Entregou para Satanás, entregou, né? E deixou de ver, enquanto que na realidade nós devemos fazer a diferença nessa terra. E eu digo assim, as pessoas até olham meio estranho para mim e dizem, não, eu digo para os adolescentes e para as crianças que vocês precisam estudar e vocês precisam ser os melhores que vocês puderem em qualquer área que vocês estejam. E vocês têm que ocupar os maiores lugares aonde vocês estejam. Uma base bíblica para isso estar falando é justamente um texto super conhecido do Luz do Mundo. Vós sois a luz do mundo, ou seja, para dissipar as trevas. Para as trevas saírem, onde chega a luz, a treva se aonde dissipa. a luz fica? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre onde? Um monte. Não dá para esconder, ela é visível. Nem se pega uma candeia e coloca debaixo da alqueire, mas a versão NVI diz no lugar apropriado. Ou seja, no velador, no lugar alto, para que a luz alcance o máximo possível. Se eu estiver escondido, eu vou conseguir iluminar? Jamais. Eu preciso estar no lugar apropriado, e esses lugares são lugares apropriados. Eu acho que nesse contexto, particularmente de política, na época que a Bíblia foi escrita, você não tinha opções e sistemas de governo que permitiam a participação das pessoas. Ali existia um César, né, xarás meus, ele chegava ali e determinava, era um sistema ditatorial, um império que você não tinha chance. Hoje nós vivemos nessa realidade onde cada cristão está envolvido no processo. E realmente, se a gente tem essa chance, e aí eu vou para um outro lado, né, do chamado que Deus estabeleceu pessoas para atividades ministeriais na igreja, Efésios 4, mas essas pessoas de atividade ministerial, né, os 5 ministérios principais, eles ajudam e preparam os demais crentes para fazer o seu chamado. E aí nesse pacote eu não tenho dúvida que tem gente chamada e capacitada por Deus para ocupar esse lugar, agora com preparo, né? Com uma competência para realmente ser sal em lugares críticos que podem abençoar ou deixar as pessoas debaixo de uma desgraça tremenda. Muito bem colocado pelo pastor César. Aí uma outra pergunta. Quer dizer, nós somos eclésia. A palavra eclésia, quando Jesus usa, Jesus se apropria de uma palavra grega, que eram aquelas pessoas que eram selecionadas para decidir os rumos das polis. Uma atividade política, portanto. Vocês são a minha eclésia. Vocês são chamados para fora, para impactar e transformar a sociedade. Bom, é importante citar que ele diz eclésia. Naquele momento, nenhum dos discípulos perguntam o que é eclésia, porque eles sabiam muito bem o que era uma eclésia. Em seguida, ele fala que o objetivo da eclésia é que as portas do inferno não prevalecessem. A gente percebe no Antigo Testamento
Em todos os momentos que é citada a palavra porta, está ligado a lugar de influência. Por quê? A gente pode ver no livro de Ruth, a gente pode ver na fala de Abraão, que a porta das cidades, que era justamente onde entravam, é os lugares de decisão. Ou seja, era exatamente o local aonde eles iriam para tomar as decisões concernentes a toda a cidade. Então, o que é a porta do inferno? A porta do inferno é o lugar de influência. A ideia de influência do inferno, para que o inferno, os princípios do inferno não prevaleçam, a gente precisa da eclésia. Vamos embora trazer esse debate para quem está nos assistindo ali. Eu fui claro. Foi claro. Quem está nos assistindo ali provavelmente deve estar se perguntando, alguns talvez estejam tendo até um choque com aquilo que foram ensinados durante muito tempo, como nós tivemos, nós tivemos contato com a cosmovisão bíblica. E muitas vezes nós somos levados a entender que para servir a Deus nós temos que ser ministro de louvor, pastor, diácono, presbítero na igreja. Mas nós somos muitas vezes chamados e vocacionados para atuar em áreas seculares, como músicos, como empresários, como artistas, como compositores. Secular não, quebrou a dicotomia. Como assim secular? Quebrou a dicotomia, mas secular como a gente conhece usualmente. Certo. E muitos são chamados para a política. Como a pessoa pode identificar um chamado para a política? De repente, quem está nos assistindo aqui, será que eu sou chamado para a política? Como é que eu posso, como cristão, me envolver de uma forma mais atuante na política? Bom, essa identificação de vocação, primeiro que é um tempo de oração, mas uma pista é quando a pessoa se sente muito incomodado. Sabe aquela pessoa que se sente extremamente incomodado com naquela situação específica? Isso pode ser uma pista para você começar a orar e perguntar para Deus. Mas acredito que o bater o martelo é o próprio Deus falando com você, falando no seu coração, falando de diversas formas. Pastor Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Está ligado a essa pergunta sobre chamado para a política. A gente tem visto, né, nas últimas eleições, muitas pessoas se declarando cristãs e entrando em pleitos para deputado, para vereador. E a gente tem observado que algumas têm conseguido ser eleitas. Mas quando elas chegam ao mandato, não existe um comportamento que a gente possa qualificar como cristão. Muitas vezes elas começam a ter até um comportamento semelhante àqueles que eram criticados antes dessa pessoa ser eleita. Então, assim, a gente não observa uma cosmovisão bíblica cristã dessas pessoas que estão sendo eleitas assim pela igreja, que estão se apresentando como candidatos da igreja. Porque quando elas são eleitas, elas fazem as mesmas coisas que a gente qualifica como ruins quando elas estão na sua casa de mandato. Infelizmente isso é verdade, não só na política, quanto em qualquer outra esfera da sociedade. As pessoas não correspondem, a atitude dela não correspondem com a fé que elas dizem professar. Isso não é um problema só da política, né? Isso é um problema geral, mas é uma mudança de cosmovisão que ainda não aconteceu. O evangelho ainda não penetrou, ainda não transformou ao ponto da pessoa chegar em determinada tentação e dizer, não, eu fui transformado e eu quero transformar onde eu estou. Um cristão deve não apenas ser transformado interiormente, mas transformar aonde ele chega. Mas um agente de transformação. Mas nesse caso, eu acho que ocupar um cargo público como esse demanda uma capacitação. Eu vejo que, infelizmente, a realidade brasileira é sofrível em termos da qualidade de pessoas que estão responsáveis pela gestão pública. E aí, falando tanto de capacitação para atividade, como também com a visão do reino de Deus, talvez a igreja ainda não tenha tido esse cuidado de pensar que os chamados dessa eclésia para entrar no poder público precisam também ser capacitados, inclusive ou principalmente com a visão do reino. A escolha precisa ser melhor feita, né? Exatamente, uma boa colocação. Será que nós estamos elegendo mal? Será que nós estamos elegendo como cristãos
a partir de critérios adequados? Será que a igreja está se posicionando de forma, não a igreja instituição, mas nós, de uma forma adequada? Será que realmente as pessoas que estão representando o cristianismo na política têm verdadeiramente um chamado para a área política? Ou será que muitas vezes existem oportunistas que estão se valendo desse poder de mobilização, de voto dos cristãos, estão abocanhando esses votos, mas estão tendo uma atuação que vem muitas vezes até gerando um impacto negativo para a imagem do cristianismo? O grupo cristão, particularmente evangélico, hoje, define eleições, né? É um grupo que se torna extremamente alvo de quem tem um interesse eleitoral. E tem um negócio engraçado, curioso nessa fala do Eduardo, é que assim, os candidatos que se apresentam enquanto cristãos, né? E assim, não tem preparo, mas são cristãos. E aí, entre os que estão ali, que não são cristãos, e os que são cristãos, aí a gente escuta aquela célebre frase que diz assim, olha, presta atenção, entre um cristão e um não cristão, é melhor tu votar no cristão, que esse pelo menos teme a Deus. Só que eu tenho visto que depois de eleito, eu acho que esse cara não teme muito a Deus, não, bicho. Ele pode temer outro cara, mas a Deus... Mas é a ideia do menos pior. Infelizmente, ainda tem na mentalidade brasileira o menos pior, rouba mais faz. Isso precisa ser retirado de vez. A gente precisa ter uma análise mais criteriosa para escolher os nossos... E eu creio, viu, pastor Rodrigo, eu creio que nós temos cristãos que sejam capacitados e vocacionados para assumirem esses cargos, para participarem desses pleitos e assumirem esses cargos. Eu creio também. Que tenham uma representatividade verdadeiramente cristã. Eu acredito, inclusive, que é uma estratégia de Satanás fazer a gente desacreditar disso, fazer a gente jogar isso de vez para o inferno, esquecer, não acredito, então é do inferno e pronto. Muito bem, nós estamos chegando já no final do nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã. O papo está realmente muito descontraído, está muito gostoso, dá vontade de ficar aqui mais algum tempo conversando. Semana que vem teremos mais. E fica como lição, nós temos realmente como cristãos um chamado de impactar e transformar a sociedade em várias áreas de influência, entre elas a área política. E eu tenho certeza que você que nos acompanha, que certamente está antenado nos noticiários do Brasil, nos últimos anos o Brasil vem passando por uma grave crise civilizatória. A corrupção tem realmente demonstrado as suas amarguras no Brasil. Na pandemia, por exemplo, quantas pessoas não morreram no Brasil por falta de hospital, por falta de leito hospitalar, por falta de medicamento, que foram desviados muitas vezes por políticos. Nós precisamos sim atuar na política de uma forma mais incisiva, elegendo melhor, votando melhor. Precisamos de cristãos vocacionados. Nós vamos voltar a esse tema em outros programas, mas você que nos assiste, você pode fazer a diferença, sendo candidato, votando melhor, escolhendo melhor os seus representantes. E nós sonhamos com isso, como cristão, como igreja, em poder realmente impactar e transformar nossa realidade, sonhando com uma nação que entregue-se verdadeiramente diante do altar do Senhor. Porque somente com o reinado de Jesus Cristo, com a implantação do reino aqui, nós podemos efetivamente consolidar uma nação, um Brasil feliz, justo, pacífico e próspero. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. E se quiser saber um pouquinho mais do tema que nós vamos trabalhar, visite as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais, mande lá sugestões de temas de programa, e nós vamos, a partir da próxima quinta-feira, estar toda semana junto com você, trazendo um tema de interesse a partir da ótica cristã. Que Deus te abençoe tremendamente.
Este programa é um oferecimento de Criativa Design, tudo em comunicação visual. Clínica Gioviale, reabilitação oral e facial. Óticas Visão Saúde, cuidando e dando atenção para os seus olhos. Panifício Cabana, desde 1985, produzindo afeto. Sampa Capital Brasil, consultoria agro e empresarial e corretora de seguros. Sani Construções, soluções ambientais. SOS Extintores, sua opção em segurança. Varejão do Frango, frango vivo ou abatido, cortes diversos, frango assado e galeteria. E Zelo Higienização e Desinfecção de Ambientes, seu espaço protegido. Elimine os vírus por completo. Seja você também nosso parceiro. Entre em contato